Fala galera, vamos continuar aqui nossa saga, vamos falar um pouquinho sobre, sobre agora os ordenamentos geopolíticos. Então quando a gente fala de ordens geopolíticas, são aqueles arranjos de poder entre os estados que vai caracterizar um determinado contexto, um determinado momento, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala de ordens geopolíticas, assim, sempre quando o vestibular trouxer os concursos, eles trouxerem esse entendimento, sempre quando você falar de antiga ordem mundial, você pensa no contexto da Guerra Fria. Tá? Sempre quando você falar de nova ordem mundial, é no contexto geopolítico que se confunde com o processo de globalização, se confunde com o mundo pós o fim da União Soviética. Tá? Então eu quero que você entenda isso. Aí você fala, Romulo, peraí, quer dizer que não existia ordenamento geopolítico antes da Segunda Guerra Mundial? Claro, era um ordenamento geopolítico mais regionalizado. Tá entendendo? Onde você tem grandes esferas de poder, mas com disputas regionalizadas. Então a gente pode perceber que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que tem de certa forma um conflito geopolítico muito forte, elas são iniciadas, esses conflitos, tendo pontos específicos. Por exemplo, problemas na Europa, de disputas na Europa, disputas na Ásia, o Japão avançando com o seu processo imperialista. Até mesmo um exemplo, muitos falam que a Segunda Guerra Mundial começa ali quando a Alemanha invade a Polônia, há um processo de partilha ali por baixo dos panos com a União Soviética, alguns dias depois a Inglaterra e a França lançam um ultimato à Alemanha e, consequentemente, nós temos declarações de guerra de um lado, declarações de guerra de outro, Segunda Guerra Mundial instaurada. Para mim, a Segunda Guerra Mundial já começou há muito tempo, aquilo que veio ser chamado de Segunda Guerra Mundial, muito tempo na Ásia, com o avanço imperialista, expansionista do ponto de vista militar do Japão. Ávido por recursos minerais, ávido por áreas de influência, bacana, avançando progressivamente, entendeu? Então a gente pode perceber essa dinâmica, tá? Então eram áreas mais regionalizadas. Cara, a Segunda Guerra Mundial trouxe representações mais planetárias. Então a gente pode perceber que o quadro geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial é um quadro geopolítico mundializado, tá bom? Então, só uma observação, porque pode ser dúvida de alguém, Talvez alguém, tenha aí pescado isso, tenha feito essa ponderação bacana, então nós já temos isso. Gente, obviamente, aquela relação que se estabeleceu pós-Segunda Guerra Mundial, naquele momento não era nada de antigo. Não era nada de antigo. Então, esses termos são recentes. Esses termos de antiga, nova ordem mundial, foram configurados recentemente. A gente está falando de década de 90, para falar assim, caramba, vivemos hoje num contexto geopolítico novo. Bem diferente daquela conjuntura geopolítica que foi concretizada, que foi iniciada no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, reparem isso, tá bom? Então, essas relações de poder. De fato, terminamos aqui a Segunda Guerra Mundial em 1945, e antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente pode perceber que nós já temos uma nova configuração mundial. De um lado, nós temos potências do eixo arrasadas, a gente está falando do eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, esse macetezinho que eu vivo dando para vocês. Então a gente está falando de Itália, Alemanha e Japão arrasadas. Outras potências europeias, mesmo vitoriosas, como a Inglaterra, a França, estavam destruídas fisicamente, estruturalmente, extremamente instáveis. Legal? E o pós-Segunda Guerra Mundial viu emergir duas superpotências. Reparem que a gente está falando de superpotência, então, quando a gente fala de superpotência, a gente é para chamar, para gritar atenção. Existiam outras potências? Existiam, mas duas potências estavam em outro patamar. Estavam com um patamar de capacidade de influenciar em termos políticos, econômicos e militares o mundo inteiro. Muitos autores até falam que essa guerra, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, ela é iniciada antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial. Os então aliados, no contexto da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, tinham um superbonding, uma cola, um superbonding que unia. O nome desse superbonding era nazifascismo. Uma vez que o nazifascismo estava destruído, pelo menos, em termos práticos, certo? O nazifascismo, a essência, a prática, as propostas permanecem até hoje, com as variações neofascistas, neonazistas. Quando essa geopolítica, o nazifascismo está destruído, cara, essas duas superpotências, elas vão apresentar propostas antagônicas para o mundo. Certo? Então, antes aliados, agora potências que vão olhar para o mundo com um olhar diferente.
certo? Não é à toa que o mapa da Guerra Fria, o mapa da antiga ordem mundial, certo? É um mapa político-ideológico. O critério utilizado para dividir esse mapa é um mapa político-ideológico. Repare que corta a Europa, corta a Alemanha, corta Berlim. É esse mapa que vai representar, que vai caracterizar a Guerra Fria. Estão entendendo isso, certo? Espero que vocês estejam observando, né, essas dinâmicas, essas mudanças. Isso é extremamente importante, né? Então, essas potências, elas vão disputar, né, ideologicamente, culturalmente, economicamente, politicamente, o cenário mundial, buscando sempre conseguir mais áreas de influência, certo? Ao ponto de lançarem uma grande corrida armamentista, corrida, né, espacial, que para mim a corrida espacial é um dos braços da corrida armamentista. A gente pode perceber que esses países vão propor alianças militares, alianças, né, econômicas. Dentro desse cenário, o mundo era um verdadeiro ringue entre Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Que subjugavam outras potências. Então cada uma, né, vai ser a principal potência, vai capitanear as suas áreas de influência. Então o mundo de fato se diferenciou em dois grandes blocos, né? O professor Yves Salvi, em 1952, ele faz francês, né? Ele faz uma análise muito bacana. Caraca, o mundo de fato está dividido em dois mundos. O mundo capitalista, o mundo socialista, que eles chamam de primeiro mundo, segundo mundo. Mais tarde, né, nós temos o surgimento das nações de terceiro mundo, a partir de um processo de descolonização, a partir de um processo, né, de terceiro mundismo, a partir do momento que algumas nações, né, sobretudo ex-áreas coloniais, na América Latina, na África, na Ásia, vão se apresentar com uma subserviência muito forte, né, atrelados à economia capitalista, mas num grau de desenvolvimento muito aquém, né, essa representação aí de terceiro mundo. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo são formas de olhar o mundo que entraram, né, foram superadas, né, não se usa mais. Entrou em desuso, né, pelas transformações que aconteceram aí, né? Não se usa mais essa expressão. Essas expressões já não dão conta mais dessa nova realidade. Tá legal? Mas foram muito bem usadas, né? Cumpriram o seu papel, né, de analisar, de olhar, de regionalizar o mundo naquele momento, tá? Pelo aspecto geopolítico. Então a gente vai perceber que esses conflitos nunca aconteceram de fato direto entre essas duas superpotências. E o mundo assistia com bastante medo. Por que isso? Se essas duas superpotências se enfrentassem, elas diretamente, né, em uma guerra declarada, aberta, elas poderiam colocar em risco a própria sobrevivência humana, devido à capacidade destrutiva militar dessas duas superpotências, que tinha a tecnologia nuclear como eixo, como tema central, como ponto de desequilíbrio principal, né? Essa corrida armamentista levou também a corrida de produção de armamentos com uma capacidade destrutiva cada vez mais, né, cada vez mais grandiosa, com uma magnitude ainda não calculável. Bacana? Então o mundo assistia, né, com os olhos bem abertos essas disputas. Como eu estava falando para vocês, alguns autores, né, até assim, avancei até demais, alguns autores falam que essa guerra entre Estados Unidos e União Soviética, indireta, começa, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Você pega, por exemplo, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, dia 6 e dia 9 de agosto de 1945. No contexto final de guerra, no contexto onde a Alemanha já tinha se rendido, a Itália já tinha se rendido, o Japão já estava capenga, já não tinha mais condições de resistir, né? Alguns analistas falam que seria uma questão de tempo, de pouco tempo, para que o Japão pudesse, né, capitular, ou seja, se entregar, se render, assinar a rendição incondicional. Cara, os Estados Unidos, já, né, na administração Truman, que substitui Roosevelt, né, que falece, né, o grande estadista Franklin Delano Roosevelt falece no contexto final da Segunda Guerra Mundial, assume Truman. Ele autoriza o lançamento de 2 bombas atômicas, é o Projeto Manhattan, né, secreto, não tão secreto assim, sendo colocado em práticas, e o mundo assistindo aquela capacidade destrutiva dos Estados Unidos, os Estados Unidos apresentando a sua capacidade de matar, a sua capacidade de destruir. Então, reparem bem, com a bomba atômica, cara, eles poderiam resolver uma guerra. Eles poderiam mudar os rumos de uma guerra. E só eles que tinham naquele momento. Olha o peso geopolítico que eles apresentavam para o mundo. Olha o que eu tenho, olha o que vocês não têm. E aí? Então, se você tem uma arma com aquela capacidade destrutiva, você pensa 1000 vezes antes de enfrentar aquela potência. Não é à toa que, rapidamente, a União Soviética, né, foi extremamente estimulada a desenvolver a sua tecnologia nuclear. Né? 4 anos depois, em 1949, a União Soviética já apresenta para o mundo a sua bomba atômica. Né? Já apresenta para o mundo a sua bomba atômica.
Os Estados Unidos alegam, né, que eles roubaram os planos, né, através, né, de espionagem, roubaram os planos do Projeto Manhattan, isso permitiu que a União Soviética conseguisse, né, desenvolver sua bomba, aquela coisa toda e tal. Cara, não importa, né, se isso aí é fake news da época, é falácia, não importa. O fato é que agora a União Soviética equilibrou, certo? E o que os Estados Unidos fazem? Bomba de hidrogênio, né? Um ano depois apresenta para o mundo uma bomba de hidrogênio com uma capacidade de destruição 400 vezes maior do que aquela lançada em Hiroshima e Nagasaki. Olha só que loucura. O que a União Soviética faz alguns meses depois? Bomba de hidrogênio. Então olha só, a corrida armamentista, essa herança maldita está presente até hoje. Reparem isso, tá legal? Então, esse conflito indireto, né, então passou a ser chamado de, né, de Guerra Fria. Bacana essas disputas indiretas, né? Reparem, então, que a geopolítica vai culminar em dois polos, ou seja, num processo de polarização. De um lado, Estados Unidos, de outro lado, União Soviética, bacana, degladiando, né, no cenário mundial por áreas de influência. Então, um conflito muito peculiar, muito, né, muito específico, muito direcionado. Por isso que eu não gosto quando outros autores e tal falam assim, uma nova Guerra Fria. Não, cara, Guerra Fria é para você utilizar para que você entenda aquele contexto, com aquelas características. Beleza? É para você lembrar. Falou de Guerra Fria, você já lembra disso. Essa disputa bipolar, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Legal? Então a gente consegue perceber esse aspecto da bipolaridade claramente aí, tá? A esse equilíbrio feito principalmente através dessa corrida armamentista, tendo a tecnologia nuclear como ponto principal, passou a ser chamado de equilíbrio do terror. E as potências sempre buscavam desequilibrar, ou seja, sempre produzir tecnologias novas, capacidades destrutivas maiores, bombas mais poderosas, né? Então a gente pode perceber que desfiles militares eram orquestrados, né, em ambos os lados, publicidades, filmes, né, vangloriando o seu poder, vangloriando a sua capacidade destrutiva, né? A gente pode perceber isso, né? Então você tem, né, de um lado um mundo de fato dividido em dois grandes blocos, né? De um lado o leste. Lembre-se que essa divisão não foi feita pelo meridiano de Greenwich, não é uma divisão político-geográfica, né? Aquela divisão em dois hemisférios geográficos, né? Leste e oeste. É uma divisão política-ideológica. Então, tendo como marco, né, a divisão, o mundo, a Europa, as áreas de influência do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, as áreas, né, de ocupação estadunidense, inglesa, francesa, canadense, né, estipulando e dividindo o mundo em áreas de ocupação. Né? Tendo a Alemanha sendo dividida em 48, cara, né? Sendo criada ali, oficializada em 49, duas Alemanhas. A República Federal da Alemanha, que a gente conhece como Alemanha Ocidental, né, capitalista, e a República Democrática da Alemanha, Alemanha, né, conhecida como Oriental, a Alemanha Socialista. Isso, cara, se estendeu até 1990. Isso se estendeu até 1990, né? Bacana, já nesse contexto final aí, esse contexto final aí da antiga ordem mundial. Bacana? Então a gente tem que pensar isso, né? Disputa política ideológica como fator, né, de separação geográfica. Então é muito comum que as questões apresentem mapas que mostrem esse mundo da Guerra Fria, tá bom? Então é importante você perceber isso, tá certo? Então nós temos, para a formação de alianças militares, né? A OTAN sendo criada em 49, o Pacto de Varsóvia, né, no início dos anos 50, 1955 aí, o Pacto de Varsóvia. Então a OTAN agregando, né, a gangue capitalista, né, liderada pelos Estados Unidos na Guerra Fria, né, integrando Estados Unidos, Canadá e potências europeias, certo? O Pacto de Varsóvia sendo criado para integrar a União Soviética e outras, né, outras áreas socialistas, bacana, para fazer frente, para bater, né, para bater de frente, para se, né, impor aí. Lembre-se que a OTAN nunca foi utilizada na Guerra Fria. A primeira vez que a OTAN foi utilizada foi, né, eu falei para vocês em outros vídeos, foi dúvida inclusive, né, que eu busquei tirar aí. Cara, foi na Guerra do Golfo, não tinha nada a ver com a Guerra Fria. A gente já tá falando de anos de 1990, né? Legal? O Pacto de Varsóvia foi utilizado contra os próprios membros. Então, assim, na insurreição húngara, na Primavera de Praga, na República Tcheca, insurreição húngara, né, em 56, na Primavera de Praga em 68, cara, foram quando manifestações se deram no mundo socialista contra Moscou. Cara, as tropas do Pacto de Varsóvia, os tanques do Pacto de Varsóvia foram utilizados,
né, foram utilizados para reprimir essas manifestações. Então, não foram contra capitalistas, foram contra áreas socialistas, né, para manter essa lógica de dominação, essa influência, né, de Moscou, certo? Então, a gente pode perceber isso. E hoje, o que acontece, gente? Né, o Pacto de Varsóvia foi extinto, né, no contexto final de União Soviética, e a OTAN foi ampliada. Inclusive, ex-países que faziam parte do Pacto de Varsóvia foram inseridos na OTAN. Então, a OTAN, ó, inchou, ampliou. O que você, né, você visualiza hoje geopolítica? A Rússia, né, a Federação Russa, que foi colocada na década de 90 numa situação, né, de ordem secundária de poder. Então foi colocado num bloco secundário de poder, ou seja, uma nação de segunda ordem de grandeza de poder. No início do século XXI, principalmente na administração, né, do Putin, de Vladimir Putin, emerge muito forte. Se valeu, inclusive, do alta do petróleo. Lembre-se, né, que o coração econômico hoje da Federação Russa é bombeada através dos seus oleodutos, dos seus gasodutos. Então, quando você tem uma grande emergência do preço do petróleo, isso cria uma grande emergência de potências, né, do Oriente Médio, né, da Venezuela, mas também da Rússia, certo? Dentro de uma política nacionalista de Putin, ele tenta recuperar antigas áreas de influência. Você pode perceber vários conflitos, né, com a Ucrânia, com outros países, né, do leste europeu, com a Geórgia, né, com a região da Ossétia. Então, você pode perceber isso, é uma tentativa de resgatar. Então, esse avanço da OTAN foi extremamente nocivo para os interesses russos, que eles tentam recuperar. Olha a questão da Crimeia hoje. Está diretamente relacionada a isso, né? A Ucrânia hoje é uma área, né, de alinhamento geopolítico com a Europa, com os Estados Unidos. E, historicamente, sempre foi muito próxima, né, da Rússia, fez parte da União Soviética, foi uma área de grande dominação ali, muita importância ao longo do Império Russo, depois fez parte da União Soviética, foi fragmentada, né, fez parte, né, de um bloco da CEI, da Comunidade de Estados Independentes. Em 2009 abandona a CEI, né, justamente por esses embates, essas disputas que tem o gás natural como coração de disputa aí, né, a Gazprom, a empresa estatal energética gigante, né, russa, sendo utilizada como estratégia, como arma estratégica aí. Então você perceba, né, essa continuidade, essas descontinuidades, essas continuidades que a gente vem desde a Guerra Fria. Tá bom? Então a gente vai perceber que os principais conflitos desse período eram conflitos de ordem política ideológica. Rômulo, somente? Claro que não. Rômulo, quer dizer que você não vai ter influência econômica? Claro que vai ter, né? Mas os principais conflitos, aqueles que mais chamavam a atenção, que mais gritavam, que mais deram medo, mais deram pavor, que mais chamaram atenção, inclusive os filmes, né, foram criados, né, e tentavam reproduzir esses cenários aqui, foram justamente os conflitos político-ideológicos ligados à bipolaridade da Guerra Fria. Então nós temos a Guerra da Coreia de 50 até 53, a Guerra do Vietnã, que foi um conflito extremamente longo, né, que tem suas origens ali em 59, vai se estender até 75, embora a assinatura da entrega estadunidense foi em 73, né, a Guerra do Afeganistão, a crise dos mísseis cubanos, né? O momento de maior tensão de um mundo, caramba, falou assim, cara, será que agora que essa tecnologia, essas potências nucleares vão se enfrentar? Quando os Estados Unidos descobrem os planos de instalação de bases de lançamento de mísseis nucleares na ilha de Cuba, permitindo que os soviéticos atingissem de fato o território dos Estados Unidos, como represália, né, pelos fatos dos Estados Unidos terem instalado bases de mísseis na Turquia e na Itália apontados para a União Soviética, foi um momento de grande tensão que aconteceu em 62, né? Então, nós temos vários conflitos, né, envolvendo o processo de descolonização afroasiático, conflitos, né, variados, inclusive, com aspectos aqui na América Latina, que levaram até os Estados Unidos a bancarem, né, ditaduras militares aqui no cenário americano, ditaduras extremamente sanguinárias, né, cujas consequências são sentidas até hoje. Bacana? Então, você pode perceber que esse conflito da bipolaridade, ele moldou o mundo. Ele moldou, né, o mundo. Obviamente, galera, esses assuntos aqui, eles são muito mais ligados à história, então, consequentemente, eles cobram muito, né, na história. Então, o professor de história vai trabalhar bonitinho cada tópico que está colocado aqui, cada guerra que está colocada aqui, vai contextualizar e vai dar a importância que merece ser dada em cada conflito, tá bom? Então, eu tinha o objetivo de fazer uma análise, né, um geralzão aqui para você entender. Rômulo, mas então por que você fez isso? Porque a gente vai falar, né, no próximo aula sobre a nova ordem mundial. Né, sobre a nova ordem mundial. Então não tem como você comparar dois períodos se você não entende o primeiro. Deu para entender? Embora as questões, né, de geopolítica da prova de geografia cobrem muito mais, né, a nova ordem mundial, se dediquem muito mais à nova ordem mundial, é muito comum que as questões façam comparativos. Né? Então a gente precisa analisar
aquilo que está sendo comparado, senão fica algo estranho, né? Eu não posso simplesmente jogar informações e acreditar, não, eles sabem isso, eles lembram das aulas, né, do 9º ano, eles lembram das aulas, né, ao longo do seu, cara, né, do 3º ano, não sei, cara. Às vezes não, então eu gosto sempre de fazer esse posicionamento aí. Espero que eu tenha conseguido, tá bom? Então, você já deu, né? Deu para você entender qual vai ser o nosso assunto aí que vai fechar, vai ser justamente a nova ordem mundial, tá bom? Beijão para vocês, grande abraço, até daqui a pouco.